Olá, bem-vindos ao podcast do PST no Parlamento Europeu. O meu nome é Paulo Cunha. Partido de Estrasburgo, o meu nome é Paulo Nascimento Cabral e temos mais uma edição do podcast para a newsletter do PST. L'Europe ne se fera pas d'un coup, mais dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger Europe. Notice, but it is not enough, and we can make it together if we stand united. Pois bem, hoje sugiro que falemos sobre inteligência artificial. E há boas razões, felizmente, para que esse seja um tema para a nossa conversa com quem nos acompanha. Por um lado, eu fui designado relator no Parlamento Europeu para este tema, para a Convenção da Inteligência Artificial, e sei que tu, sendo um membro da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género, estás muito por dentro deste tópico da inteligência artificial e do quanto este tema está relacionado com a proteção no feminino, e por isso queria perguntar-te o que é que tu pensas sobre quais são os grandes desafios, quais são as oportunidades também, porque ao mesmo tempo falámos de problemas, desafios, falámos de oportunidades. O que é que tu percepcionas que possa ser de mais útil tratar-se neste relatório que vamos, dentro de poucas semanas, começar a tratar? Muito bem, Paulo. Antes de mais, dar-te os parabéns. De facto, foi uma grande conquista ficares com este importantíssimo relatório, num momento que é fundamental para a União Europeia, para o projeto europeu, em que nós já temos uma regulamentação, a primeira, uma espécie de regulamentação europeia sobre a inteligência artificial, e agora cada vez mais precisamos de mais ferramentas para regulamentarmos e também para garantirmos aqui uma boa utilização. Portanto, eu fico muito feliz por isto de estar contigo, sei que vais fazer um excelente trabalho e é, obviamente, o reconhecimento daquilo que tens feito aqui no Parlamento Europeu, portanto, parabéns. Em relação àquilo que são as minhas áreas específicas, eu foco-me aqui na questão do direito das mulheres e igualdade de género, porque os dados mostram que temos um déficit de participação feminina naquilo que tem a ver com a participação das mulheres em áreas TIC, nas áreas STEM. Por exemplo, um em cada seis especialistas é uma mulher, ou seja, um em cada 6 pessoas que trabalham nas áreas TIC é que são mulheres. Nós temos também aqui desafios muito grandes que têm a ver com a sensibilidade feminina, neste caso de igualdade de género, naquilo que é a utilização destes conteúdos, e os desafios, perguntavas-me pelos desafios, eu diria também que infelizmente os desafios têm sido muitos, também nesta área de igualdade de género e de direito das mulheres, em que nós temos assistido a uma utilização abusiva por parte da inteligência artificial na criação de conteúdos fake, deepfake vídeos, naquilo que tem a ver com a divulgação em plataformas digitais de conteúdos que põem em causa até a própria dignidade feminina. Isto tem que ser tudo pensado e é algo que eu espero que incluas também neste relatório. Tenho a certeza que o irás fazer, porque também tem sido uma bandeira tua esse tempo todo. Mas na minha modesta opinião, eu acho que isto está a ser o início daquilo que é uma revolução que nós antecipávamos, mas que entretanto nunca tinha chegado, mas que agora está cada vez mais do que nunca presente. Como é que vês aqui esta... Achas que é mesmo uma revolução ou é um decurso natural daquilo que é a evolução tecnológica? Há quem chama uma revolução só assemelhável à revolução industrial. Será um salto, ou está em curso um salto tão grande que historicamente só se compara com aquilo que há alguns séculos aconteceu do ponto de vista industrial, ou com a mecanização, a introdução da máquina, a máquina ocupar tarefas que no passado foram exclusivamente ocupadas pelo homem. Nós evoluímos do animal para o homem, para a máquina, agora para a inteligência. Exato. E de facto há aqui um salto, é um salto quantitativo, mas também qualitativo. Embora haja muitos receios, como sabes, por um lado há o receio dos criadores, dos criativos, dos imaginativos, dos inventivos, aqueles que acham que regular vai ser uma forma de limitar o desenvolvimento. E, portanto, nós, ao criar uma regulação, vamos frear o desenvolvimento da tecnologia. E que significa que o ritmo do desenvolvimento da inteligência artificial vai diminuir depois da regulação. Depois há outros, né? Depois há outros sem outro tipo de receio, Paulo, que é o desenvolvimento em curso, que nós queremos que não se suspenda com a regulação. Já falaremos um pouco mais também sobre isso. Há outros que dizem, bom, mas a tecnologia, a inteligência, o artificial vai ocupar o espaço do humano. E, portanto, vamos perder postos de trabalho, porque com as soluções que estão a ser implementadas e aquelas outras que se antecipam, porque na inteligência artificial há algo que hoje é muito claro.
haverá muito mais a conquistar do que aquilo que já se conseguiu até agora. Portanto, o potencial de crescimento da IA é enorme e muito maior do que a realização já atingida. O que já conseguimos hoje é brutal, é muito grande, mas o que aí pode vir é muito mais. E, portanto, os receios, nomeadamente em relação ao desaparecimento do humano enquanto protagonista, à sua substituição, são significativos, mas obviamente que tu traz também uma percepção sobre isso, tens várias áreas em que trabalhas, desde logo também na área da agricultura, na área da coesão, o teu papel ao nível do apoio às regiões. O que é que tu também podes antecipar este nível da relação entre o tecnológico e o humano? Não, estavas a dizer a questão da evolução para a máquina e, de facto, é o que nós temos sentido, até por haver aqui uma certa dificuldade na disponibilidade de mão de obra. O setor agrícola, por exemplo, avançou rapidamente para a digitalização e para a inteligência artificial, desde logo, por exemplo, com equipamentos agrícolas não tripulados, não utilizados sem presença humana, guiados por satélite, a questão dos drones, também a utilização de drones, a questão da utilização da inteligência artificial também para a detecção de padrões de comportamento nos animais, para perceber se há risco ou não de doença, se há a possibilidade também de ter a necessidade de separar aquele animal dos outros para não contaminar os outros, para perceber até os índices de proteção daquele próprio animal. É também relacionado com a questão do controle de pragas e pestes, em que, com a utilização por satélite ou mesmo por drones, conseguimos ter claramente o foco onde é que está a ocorrer aqui o problema para a produção e sermos muito mais eficientes e eficazes. A questão também da utilização dos recursos hídricos. Portanto, a inteligência artificial traz aqui uma grande mais-valia, porque não só... A agricultura de precisão, porventura, será muito beneficiada com essas novas ferramentas. Dúvida. A precisão e a agricultura regenerativa são duas áreas que a inteligência artificial traz-nos aqui uma grande mais-valia para combater exatamente não só a questão da falta de mão de obra, mas para sermos cada vez mais eficientes e eficazes. Portanto, mas há aqui sempre aquela tentação de nós ficarmos aqui reféns das máquinas, não é? E há dias eu vi uma expressão também muito engraçada, que era exatamente os humanos a trabalharem para as máquinas. Isso. Achas que vamos chegar a esse ponto? Eu acho que não, Paulo. Eu acho que se nós revisitarmos a história, sempre que demos um salto, esse salto trouxe-nos receio, trouxe-nos medo até. Desde logo, enquanto seres humanos, de não sermos tão imprescindíveis quanto nós achamos que devemos continuar a ser. Eu acho que nós nunca devemos abdicar da imprescindibilidade do ser humano, da sua essencialidade, e deve sempre ser humano a dominar a máquina e não o inverso. Acho que este parâmetro é absolutamente essencial. Quanto à questão da perda de emprego, por exemplo, há quem antecipe índices de desemprego. Sim. É de esperar que no início de uma mudança haja sempre um choque, haja sempre necessidade de uma adaptação. Mas a expectativa que eu tenho, e a minha expectativa é também... desde logo historicamente assente noutros momentos históricos que já vivemos, e passa a redundância, e que há pouco falámos, tudo o que aconteça que nos possa trazer melhoria de qualidade de vida, no final do dia vai trazer melhorias para todos os seres humanos, e não só para uma parte deles. Portanto, o que está em causa não é uma mudança tecnológica que vá favorecer uma fação, que vá favorecer pessoas de um país ou pessoas de uma certa área profissional ou uma certa classe social. Não, de todo. As mudanças, eu ia dizer melhorias, porque são melhorias, são mudanças que trarão melhorias. Por exemplo, Paulo, se nós um dia, eu acho que o que eu vou dizer agora é mais ou menos consensual, se um dia chegamos à conclusão, em vez de termos de trabalhar 40 horas ou 35, ou alguns mais do que isso, fosse suficiente trabalharmos 20, com esta ou mais qualidade de vida, isso seria ótimo, seria excelente para todos nós. E, portanto, provavelmente, ainda que a ferramenta traga, digamos que, uma diminuição na necessidade dos recursos, se cada um de nós for exigido menos tempo de trabalho, dará também espaço para que outros também possam trabalhar e, portanto, no final, provavelmente estaremos todos melhor. Se formos fazer hoje um balanço da Revolução Industrial, será que houve alguém que tivesse sido prejudicado por essa revolução? E não temos que esperar 2 séculos ou mais do que isso para chegarmos a essa conclusão. Portanto, a minha percepção é de que o que aí vem será ótimo para o ser humano. Mas e se nós regularmos? E se nós formos capazes de introduzir uma métrica de valores, de pressupostos, lá está, de regras,
que assegurem que o que aí está a ser feito, que o que aí vem não vai hipotecar a nossa história, a nossa identidade, a nossa forma de viver e de estar. Estou certo que tu te associas a essas preocupações. Sim, estava a ouvir-te falar e ainda bem que acrescentaste o mas e se, porque de facto a inteligência artificial é um mundo de oportunidades, se for bem utilizada, como é óbvio, mas também há riscos, né? E como tu também tens alertado para isto. E eu destaco aqui dois níveis de risco, ou dois exemplos em que há aqui esse risco, obviamente não querendo levantar aqui uma visão negativa, bem pelo contrário, mas é para alertar para nunca perdermos o domínio humano daquilo que é a produção de inteligência artificial. E foi um exercício, um exemplo, um estudo que fizeram numa universidade em que criaram uma espécie de uma realidade virtual, de uma sociedade virtual, e deixaram a inteligência artificial gerir aqueles personagens. E o que é certo é que se reproduziram de uma forma muito mais rápida aqueles seus comportamentos negativos na sociedade. E isto também nos mostra que eu não diria que a inteligência artificial ganha autonomia própria, mas é programada pelos humanos, é verdade, mas depois há uma criação de uma série de outros programas e outras alterações que levam a que haja aqui comportamentos que às vezes não estivéssemos a contar e que é autocriado pela própria inteligência artificial. E depois um segundo momento que aí é bastante mais crítico, que tem a ver com aquilo que tem acontecido a alguns jovens que desenvolvem uma relação quase afetuosa com os chamados chatbot, né? Portanto, são virtuais, são estruturas virtuais que estes jovens associam como se fossem reais, e que já há aqui casos em tribunal em que este chatbot é acusado de ter incentivado quase a prática do suicídio nesses jovens. Isto, de facto, tem sido até notícia isso em alguns fóruns. Exatamente. Isto de facto deixa-nos aqui de pé atrás e que reforça aquilo que acabaste de dizer, que é a necessidade de regulamentarmos a utilização da inteligência artificial, não deixando obviamente de utilizar todas as suas potencialidades, mas como tens o relatório e bem, não deixando daqui também de alertar para a necessidade de uma regulamentação. E por isso é que é tão importante na União Europeia nós termos essa visão de que não é para limitar a criatividade, não é para limitar aquilo que é o nosso desenvolvimento, nem a nossa competitividade, mas sim para termos uma utilização segura daquilo que tem a ver com a inteligência artificial. E ainda bem que assim o é, porque só assim é que nós conseguiremos tirar o máximo proveito desta tremenda ferramenta. Por isso é que aqui, ao nível das instituições europeias, nós temos aqui também um trabalho muito, muito intenso e não só naquilo que tem a ver com a regulamentação destas áreas que são cruciais, mas também dos discursos do ódio, etc. E queria-te questionar também sobre isso. Achas que, por exemplo, com a inteligência artificial e com o trabalho que nós estamos a fazer aqui, há a possibilidade de salvar as democracias, há a possibilidade de resolver aqui o problema de... Nós não falámos muito sobre esse ângulo, mas é outro dos ângulos que inspira preocupação. Nós falámos basicamente da proteção dos direitos, mas as democracias e o Estado de Direito são outras dimensões muito relevantes neste setor. Há pouco tempo, todos nós vimos uma eleição num país democrata que integra a União Europeia, que é a Roménia, o Tribunal Constitucional a anular uma eleição da primeira volta presidencial, e o fator que levou a essa anulação foi a ingerência externa, ou seja, o uso de ferramentas relacionados com a inteligência artificial que permitiram um país soberano, exterior, interferir numa eleição de um outro país que é uma democracia consolidada e um Estado que integra a União Europeia. De facto, é verdade, Paulo. São múltiplas preocupações em torno desta ferramenta que é a inteligência artificial. Eu chamo-lhe ferramenta, não foi por acaso. Porque chamar-lhe ferramenta significa que ela está ao serviço. Ela tem que estar ao serviço do ser humano. Muito bem. Tem que estar ao serviço de todos nós, dos nossos valores, da nossa história, da nossa memória, da nossa identidade, do nosso percurso, e nunca ao serviço de outros interesses que sejam externos e que vão além daquilo que é admissível. Por isso fica o compromisso. Estou certo que contaremos com o apoio de todos, desde logo dos técnicos, dos criativos dos criadores dos algoritmos, que nos ajudem a dosear esse mesmo algoritmo e a colocá-lo dentro de uma cerca. A expressão cerca parece-me feliz porque nós precisamos de uma cerca para a inteligência artificial. Olha, Paulo... Até porque é engraçado, um dos países candidatos à adesão à União Europeia tem uma ministra que é
totalmente de inteligência artificial, quer dizer, não existe fisicamente. É verdade. E isto... Chegou-se a esse ponto. Exato. Isso É preciso uma cerca. É preciso uma cerca. Vamos lá fixar essa cerca. Olha, Paulo, sabes que nós também nesta rúbrica, neste podcast, habitualmente trazemos cá algo, além dos temas que aqui trouxemos, e isto parece-me muito interessante, trazemos cá algo de pessoal. Eu quero partilhar contigo uns simples óculos, que são também um sinal dos novos tempos no Parlamento Europeu, porque quem me conhece não está familiarizado com o uso dos óculos. Eu hoje faço com mais frequência e deve-se muito aos dossiês como este da inteligência artificial que nos tiram muitas horas e que nos obrigam a leituras muito técnicas. Como não estou a ler, estou a falar contigo, não preciso deles, mas quero com isto colocar-te uma outra questão, que se prende com o seguinte. Nós, nesta função, temos que estudar muitos dossiês, temos muitas horas de leitura. É uma função política, obviamente que sim, eminentemente política, mas também tem muito técnico. O que é que tu pensas sobre isso? Não, de facto, Paulo, nas mais acho que uma excelente lembrança aqui a questão dos óculos, que também poderia oferecer, porque de facto toda a gente me dizia que a partir dos 40 iria precisar muito. Foi só depois dos 50. Mas foi depois de entrar no Parlamento Europeu é que realmente precisei. E sim, o nosso trabalho aqui é eminentemente político, mas tem que ter uma boa base técnica e que só assim ganhamos aqui o respeito pelos nossos colegas eurodeputados. É isso que tem acontecido. Felizmente a nossa delegação tem feito um excelente trabalho sob a tua liderança e somos muito respeitados aqui no Parlamento Europeu porque nós estudamos as coisas e falamos com propriedade e isso é ótimo. Mas de facto também não posso deixar de acrescentar também pela minha formação de base que há também uma grande percentagem aqui de trabalho político, técnico, mas também de relações pessoais e sociais. Às vezes nós conseguimos desbloquear alguns assuntos com a relação que temos com os colegas e mais uma vez, tu tens tido esse cuidado sempre de nos manter sempre numa linha de boa relação com os restantes colegas, não só dentro da delegação, mas também fora da delegação. Portanto, obrigado pela tua liderança. Eu não tenho nenhum objeto para te trazer, mas tenho aqui uma nota para dar... Este troto, mas não é para te oferecer, que eu preciso deles. Ok, então ainda bem. Mas vou precisar. Que é uma nota para dar, que é um caso de sucesso, penso eu, que Portugal também dá cartas nessas iniciativas, que tem a ver com a criação de uma granada pacífica, de uma portuguesa chamada Julieta Rueff, de 22 anos, uma jovem, que criou aqui um mecanismo de alerta para que em situações de perigo iminente, de ameaça, poderia ativar esta bomba pacífica, esta granada pacífica que dispara não só em termos sonoros um som que alerta toda a vizinhança de que está essa pessoa a ser alvo de qualquer ataque, como também emite sinais de GPS e avisa para os seus contactos previamente definidos onde é que ela está e o que é que está a acontecer, o que é excelente porque de facto é mais um exemplo do fogo amigo. É isso mesmo. É mais uma ferramenta, falamos das ferramentas para as mulheres, neste caso especificamente para as mulheres, mas também pode ser utilizado por homens, como é óbvio, mas para as mulheres que possam estar aqui em situação de perigo, em situação de ameaça e que têm que ser salvaguardadas. Portanto, um exemplo de uma portuguesa, uma jovem portuguesa, que inventou esta granada pacífica e que de facto vai e está já a ganhar imensos prémios a nível mundial, mas que acima de tudo vai mudar muito aquilo que é a segurança das mulheres quando saem à noite ou quando estão na rua, sítios mais descampados. Portanto, parabéns à Julieta por esta invenção. Português a liderar uma vez mais. Português a liderar uma vez. Paulo, foi uma ótima conversa. Eu agradeço. Gostei de estar contigo. Obrigado. Um abraço. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger We Europe. know this, but it is not enough, and we can make it together if we stand united.